O Japão é o único país que passou pela experiência dramática, dolorosa e com danos imensuráveis de ter sobre si, sobre sua gente, uma bomba atômica. Foram duas. No dia 6 de agosto de 45, Hiroshima, dia 9, Nagasaki. E quando a primeira bomba foi atirada, no dia 6 de agosto de 45, sobre Hiroshima, o piloto do bombardeiro não sabia exatamente qual seria o efeito. Ele não sabia, ele conhecia efeito de bombas convencionais. Mesmo generais dos Estados Unidos, mesmo os almirantes graduados, mesmo a cúpula do Pentágono, então, Departamento de Guerra, como agora volta a ser chamado pelo Trump, e mesmo Truman, o presidente, eles não sabiam o que exatamente iria ocorrer. Do projeto Manhattan, desenvolvido quando Roosevelt era o presidente, Roosevelt morreu no início de 1945, abril de 45, por isso Truman é quem vai à última conferência com Stalin e Churchill. As outras conferências, claro, foram com Roosevelt, mas foi Truman quem ordenou o despejo daquelas bombas sobre o Japão. Mesmo com as informações dos cientistas do projeto Manhattan, exatamente o impacto eles não sabiam. O número aproximado possível de vítimas, eles não sabiam. As consequências posteriores, o que aconteceria com os bebês que nasceriam depois, o que aconteceria com a saúde das pessoas que iriam sobreviver àqueles ataques, eles não sabiam. Mas sabiam que eram ataques. Ao contrário da tese de que o objetivo foi exclusivamente encurtar a guerra, não deixar ao Japão opção que não fosse a rendição. Isso é verdade, mas não foi a única causa. É bom lembrar que o Japão havia sofrido, e mesmo depois da primeira bomba, houve novos ataques, havia sofrido ataques da União Soviética. Havia disputas por águas e ilhas da região. E os Estados Unidos temiam que a União Soviética não apenas vencesse, mas ocupasse o Japão. A União Soviética, que era, claro, aliada dos Estados Unidos, do Reino Unido, e as várias conferências que aconteceram com a presença de Roosevelt, Churchill, Stalin. Em 43, a vitória já era vista como inevitável. Depois da Batalha de Stalingrado, em março de 43, a vitória já era vista como inevitável. Os aliados sabiam que venceriam a guerra. Com a derrota de Hitler a leste, ou seja, na União Soviética, o recuo seria empurrado pelo Exército Vermelho, que chegou até Berlim, e aquilo que se planejava para enfrentar as forças de Hitler na parte ocidental da guerra. Ou seja, a necessidade de recuperar a França, recuperar os países que estavam sob ocupação dos nazistas. E ele havia
conseguido avançar com muita rapidez e tranquilidade por Holanda, Bélgica. Enfrentou uma resistência protocolar, pífia, dos franceses, né? Entrou com muita facilidade na França, deixou uma parte da França, a região de Vichy, como uma república francesa, mas uma república de Araque, né? Que na verdade estava sob as ordens da Alemanha. E o restante da França, mais da metade, sob o comando direto dos alemães. Era preciso recuperar tudo isso. Então, essas conferências, em 43, ainda início de 44, porque houve em Teherã, houve em Moscou, houve em Yalta, na Crimeia, e finalmente Potsdam. Mas em 45, a discussão já era o que aconteceria no pós-guerra, como seria a relação entre as potências, principalmente a Conferência de Potsdam. Roosevelt já estava morto. E a conversa com Stalin, Truman e Churchill era exatamente sobre o tipo de relação que haveria. Já estava definida a fundação da Organização das Nações Unidas, da ONU. Mas aquelas bombas sobre o Japão, elas provocaram a clara noção de que havia um desequilíbrio, porque só os Estados Unidos, então, possuíam armas nucleares. Só em 49, 4 anos depois, a União Soviética passa a ter bombas atômicas. Começa a formar o seu arsenal nuclear e o equilíbrio é retomado. No mesmo ano em que você tem a organização do Tratado do Atlântico Norte, que leva, tempos depois, à resposta do bloco soviético com o Pacto de Varsóvia. Mas depois daquelas bombas lançadas sobre o Japão, a União Soviética passou a ter o seu arsenal nuclear, a França, o Reino Unido, a China, Israel, Índia, Paquistão, Coreia do Norte. Todos eles têm arsenal nuclear. De todos esses, o único que não admite, mas não nega é Israel. Israel não diz claramente, formalmente, ter um arsenal nuclear. Não confirma, mas não nega. E não há dúvida de que tem. Aliás, os levantamentos mais recentes apontam para mais de 200 ogivas. Rússia, que herdou a maior parte do arsenal soviético, e depois todo ele, porque o que havia na Ucrânia e no Cazaquistão passou para o controle russo. E Estados Unidos tem também bombas de hidrogênio. A China provavelmente já tem. A China não faz barulho sobre isso, mas ela avança rapidamente para ter também suas bombas de hidrogênio. O Trump chegou a dizer que até 2030 o poderio nuclear chinês já será equivalente ao dos Estados Unidos e ao da Rússia. Ainda não é, mas avança rapidamente para isso. O orçamento militar chinês, aquele que é divulgado, os números divulgados são subestimados. Ali não está realmente o quanto a China gasta com defesa e com pesquisa militar e com desenvolvimento de armas militares, inclusive nucleares. Não só, também convencionais, mas nucleares. A Rússia demonstrou há poucos dias parte do seu poderio com o Poseidon. O míssil que a Rússia testou, claro, sem ogiva, né? Isso não é teste nuclear. Ao contrário do que o Trump falou, isso não é teste nuclear. Mas aquele míssil, capaz de levar múltiplas ogivas, ele é imparável.
não há sistema de defesa que possa detê-lo. Pela velocidade, pelo curso, pela capacidade de alterar, isso com a inteligência artificial vai se tornar comum, né? De alterar em pleno voo o seu curso, a sua direção, e um poder de destruição extraordinário e uma autonomia de voo que excede muito aquele piso para armas estratégicas, que são 5.000 quilômetros. Ele voa facilmente 8.000 quilômetros. Provavelmente, novas versões trarão capacidade para voos de 15.000 quilômetros. Até desnecessário alcançar essa autonomia. E o Trump, em resposta, ordenou testes nucleares. É claro que, quando se olha o desenvolvimento das armas nucleares, é fácil entender por que aquilo foi chamado de equilíbrio do terror. Por quê? Porque quem atirava tinha absoluta certeza de que também seria alvejado, de que a resposta seria inevitável. A União Soviética sabia que um ataque aos Estados Unidos provocaria uma destruição imensa, mas que também ela sofreria uma destruição imensa. Talvez até o ponto da inviabilização da vida em regiões inteiras. Pelo que vem depois da explosão, que é o impacto radioativo. O Japão sabe o que é isso. Sabe o efeito ao longo do tempo. As crianças que nasceram com tumores, os adultos ou jovens que sobreviveram e depois adoeceram irremediavelmente. E isso, estamos falando de bomba atômica. Se o TNT é o estopim da bomba atômica, o estopim da bomba de hidrogênio é a bomba atômica. E desenvolveram depois até a chamada bomba capitalista, que é a bomba de nêutron, né? Ela não provoca destruição das edificações, dos prédios, não há esse tipo de impacto. Mas ela mata toda a vida numa área imensa. Toda a vida. Humana, vegetal, animal. Toda a vida é exterminada. Mas os prédios são mantidos intactos. Por isso foi chamado de bomba capitalista. Obviamente, a ideia era de uma bomba que, tempos depois, permitisse a ocupação. Haveria espaço físico a ser ocupado. Mas o equilíbrio do terror era esse. Eu não ataco porque sei que haverá destrutivo quanto ao ataque. Mas o grande risco para esse equilíbrio é exatamente a crença que governantes e militares podem desenvolver de serem capazes de um ataque que não dará chance de resposta. A crença de que isso é possível norteou as pesquisas posteriores. Um ataque que seja irrespondível, que destrua, inclusive, a capacidade de resposta do outro país. Não há nenhuma garantia de que isso seja possível, mas o problema é quando governantes e militares começam a acreditar nisso e passam a considerar como plausível a realização de um ataque nuclear. A ONU está vendo um risco elevado. Aliás, nas palavras do Farhan Haq, que é porta-voz adjunto da ONU, ele disse que o risco de guerra nuclear já está alarmantemente alto e pediu uma moratória global. Que essa moratória permaneça em vigor sob quaisquer circunstâncias.
Já o secretário executivo da CTBTO, que é a sigla em inglês para a Organização do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares, diz que qualquer teste explosivo de arma nuclear por qualquer estado será prejudicial, será desestabilizador para os esforços de não proliferação e para a paz e segurança internacionais. Ele lembrou que o Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares proíbe todas as explosões nucleares e que o Sistema Internacional de Monitoramento pode e vai detectar qualquer teste. Mas e daí? Vai detectar, vai dizer, mas os países darão a banana para os responsáveis pelo cumprimento do tratado. E para a ONU, como tem dado com muita frequência, a ONU virou uma organização irrelevante. Ela não consegue parar nem pequenos conflitos, que dirá guerras de proporções consideráveis. O que funciona na ONU hoje é só a Agência para Refugiados, a Agência para Atendimento Escolar e médico e odontológico a crianças em situação de vulnerabilidade ou em regiões que estão assoladas por conflitos, por guerras. Esse pessoal é heróico, eles trabalham em condições muito difíceis, mas de resto, até porque o Conselho de Segurança, em razão das tensões entre Estados Unidos e os estados vassalos da Europa, de um lado, e Rússia e China do outro lado, essa situação paralisa o Conselho de Segurança. E a Assembleia Geral, convenhamos, as decisões da Assembleia Geral são simbólicas. Quantas e quantas vezes a Assembleia Geral aprovou o fim do bloqueio dos Estados Unidos contra Cuba? E não aconteceu nada. São decisões simbólicas da Assembleia Geral. Aprovou resoluções a respeito da situação em Gaza e não aconteceu nada. Essas decisões simbólicas da Assembleia Geral e a paralisação do Conselho de Segurança, ali sim há poder, porque há os 5 com assento permanente e poder de veto: Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França. Mas o Conselho de Segurança está paralisado. Então ninguém vai dar a mínima para a ONU, para os apelos da ONU. E o Trump quer os testes. Ordenou o Reg-7. O Reg-7 foi o que disse aquela cretinice de que a América Latina é o quintal dos Estados Unidos. O que para ele é natural, uma visão natural. Ele não falou em tom de deboche, é o que ele acredita. Uma afirmação cretina, mas é o que ele acredita. E ele dirige o Departamento de Guerra, que, aliás, deixou de ser Departamento de Guerra por causa das bombas atômicas. Os Estados Unidos mudaram para o Departamento de Defesa para dizerem: olha, nós temos bomba atômica, mas não queremos atacar ninguém. Agiremos só em defesa própria e em defesa dos aliados. Que é uma mentira, né? Passaram esse tempo todo atacando, derrubando governos, promovendo golpes de Estado e produzindo guerras. E participando diretamente de guerras, como na Coreia, no Vietnã, no Afeganistão, no Iraque. Além de invasões covardes, né, como contra a Granada, em 83. Mas o Trump quer os testes. Aí ele alega: China e Rússia estão fazendo testes. Não é verdade. Lançamento de mísseis sem ogivas não constitui um teste nuclear. O teste nuclear só pode ser feito com explosão nuclear. E várias foram feitas durante décadas, subterrâneas, na atmosfera, no mar. E é difícil ter a exata ideia, ou até a ideia aproximada, dos danos provocados por esses testes. Terras que se tornaram inférteis, cursos de água
que ficaram permanentemente contaminados, afetando regiões inteiras, que ficaram sem terra para plantio, sem água para o uso das pessoas. Na atmosfera, ninguém sabe exatamente que efeitos, não só sobre o meio ambiente, camada de ozônio, etc., mas os efeitos diretos. Esse material desce com a chuva, é deslocado pelo vento, e não se sabe exatamente que regiões foram atingidas por esse material que ficou ali no ar, exposto ao léu. O Vance, vice do Trump, diz que o Trump tem toda a razão em ordenar esses testes. Vance, que é visto como provável candidato a suceder Trump, ou pelo menos ser o candidato do Partido Republicano à sucessão de Trump, já que o Trump não pode concorrer ao novo mandato. Ele está louco para mudar a Constituição para poder ter um terceiro mandato, mas não pode, é um impedimento, mesmo não sendo mandatos sucessivos, mesmo que seja como foi o caso do Trump, né? 17 a 21 e agora 25 a 29. Não pode ter um terceiro. Isso está impedido desde o início dos anos 50 por uma emenda constitucional. Bom, fato é que a situação vai se tornando crítica na medida em que a indústria de armas gosta desse ambiente, ela é demandada, os países voltam a uma corrida, e não só por armas convencionais. Países que não têm a bomba atômica, como o Irã. De repente, o Ali Khamenei tem dito com frequência que ele tem oposição religiosa a armas nucleares e que não quer que o Irã tenha. Mas a discussão no Irã, ela passa a ser, olha, a Coreia do Norte não é atacada, não é fustigada. Por quê? Porque ela tem armas nucleares. O Irã foi atacado por Israel e pelos Estados Unidos. E aí muita gente começa a se perguntar por que, já que o Irã tem a capacidade científica, técnica, estrutural para produzir armas nucleares, por que não produzi-las? Aí a Arábia Saudita olha e diz, bom, Israel tem. Talvez o Irã queira ter. E eu? Ficarei para trás? O Japão está sob o guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos. Mas é crescente o movimento para uma mudança constitucional que permita que o Japão desenvolva armas nucleares. Até por conta daqueles mísseis lançados pelo Kim Jong-un, o líder da Coreia do Norte, sem ogivas, é claro, mas que nos testes, muitos desses mísseis passam por sobre o Japão e caem no Pacífico. Então, o movimento das potências, ele alimenta movimentos internos em países que não têm armas nucleares, mas passam a considerar essa perspectiva. Muitos passam a ver até como maneira de ser respeitado. Aqui ninguém vai mexer porque eu tenho bomba atômica. É claro que só a China é capaz de atingir o nível de Rússia e Estados Unidos. E aí teremos 3 superpotências nucleares. Há 2 superpotências e algumas potências, como China, Reino Unido, França, Índia, Paquistão, Israel, Coreia do Norte.
No entanto, a tensão crescente entre Estados Unidos e China, a relação com a Rússia é ambígua, né? Com o Trump. O Biden não. O Biden azedou a relação com a Rússia. O Biden cometeu ações aceleradas no seu governo, inclusive em relação à Rússia. Mas em relação à China, não é Biden ou Trump, é uma posição do establishment, do poder e da plutocracia, do grande capital, que enxerga na disputa com a China uma disputa por territórios onde sejam encontrados minerais críticos, mão de obra barata, ou seja, riqueza da natureza e força humana de trabalho. Também disputas geopolíticas por influência, controle de mercado, controle político, controle econômico. É assim que os Estados Unidos hoje enxergam a disputa com a China em relação, por exemplo, à América do Sul. E até em relação a algumas partes da Ásia. Na África, não. Na África, os chineses estão muito à frente. Eles têm acordos de investimento e comerciais com todos os países africanos, exceção Ilhas Reunião, que pertencem à França, então não são consideradas. E esse establishment, dos dois lados, a mesma visão há em Pequim, enxergam o risco de um confronto militar. Pode ser por causa de Taiwan, pode ser por uma questão comercial, pode ser pela presença da Marinha dos Estados Unidos no Mar do Sul da China, uma presença constante, é permanente. As bases americanas, na Coreia do Sul, por exemplo, muito próximo da China. Então, eles enxergam o risco de tensões políticas, comerciais, econômicas, imperiais, desemboquem num confronto militar. E na medida em que o uso da arma nuclear volta a ser tratado como possibilidade, na medida em que se afasta a ideia do equilíbrio do terror, ou seja, se eu destruir, eu serei destruído, se passa a haver a ideia, ainda que não fundamentada em dados, em realidade, mas a ideia de que é possível destruir sem ser destruído, cresce o risco de um confronto como esse. E claro, todos esses movimentos são feitos por grandes grupos econômicos, pelo complexo industrial militar e pelos governos. A população, aqui ou ali, nunca é ouvida ou considerada.